Você já passou por uma situação onde as coisas, ou um momento na sua vida onde as coisas começam a dar errado, uma atrás da outra? E quando você passa por isso, o que você faz? Como você lida com isso? De que forma você lida com as circunstâncias que estão dando errado? E quando as circunstâncias estão dando errado por causa de você? Como você lida com isso? Hoje nós iremos estudar o capítulo 3 de Gênesis e talvez você vai encontrar as respostas para esse problema que você já viveu ou está vivendo na sua vida. Então você seja muito bem-vindo aqui no canal Pastorando. Eu sou o pastor Cassiano e o desejo do meu coração é que você possa encontrar uma resposta em Deus e algumas informações que te ajudarão no seu momento com Deus, no seu devocional com Deus. Amém? Olá, eu sou o pastor Cassiano e esse programa é a Bíblia na íntegra do canal Pastorando. Nós temos o objetivo de te ajudar com informações e ferramentas para que você possa ter conhecimento de Deus e ter um bom momento de oração, um bom momento de meditação, qualidade de relacionamento com o nosso Deus. O capítulo 3 de Gênesis narra a fatídica ou o triste momento da queda da criação. Toda a hamartiologia, a teologia do pecado, se estrutura a partir da história de Gênesis. Será que Gênesis é um mito ou será que Gênesis é uma história verídica que nós devemos acreditar? O que é para você? Bom, o fato é que Gênesis, segundo a tradição e os estudiosos, foi escrito por Moisés. E nós sabemos que o capítulo 3 de Gênesis, assim como os demais capítulos, os primeiros capítulos, não tem uma estrutura cronológica. Então, os estudiosos não têm como datar cada momento ou cada evento dos primeiros capítulos, como nós aprendemos, né, no curso do Trilho da Liderança, Panorama do Antigo Testamento. Se você quiser aprender, você pode entrar em contato com o Centro de Treinamento Missionário das Nações da Igreja Evangélica das Nações. E então, o capítulo 3 não dá para a gente fazer essa avaliação de tempo, quando isso aconteceu. O fato é que Moisés, nós vamos pela tradição, os estudiosos mais renomados e mais tradicionais acreditam que Moisés é o autor de Gênesis. Ele não é um testemunha ocular dos fatos. Se a gente parar para pensar um pouquinho, só tínhamos 4 personagens imediatamente: Deus, o Criador, e com ele e com Deus a Trindade, que na palavra Elohim, Deus na sua pluralidade. Então, os primeiros capítulos falam muito desse Deus, o Deus na pluralidade, Elohim em hebraico. E nós temos Adão, Eva, a serpente e Satanás, que está num processo de possessão maligna ali da serpente. Então, Moisés, ele não é um personagem que está vendo os fatos. Então, como que ele escreve Gênesis? Alguns estudiosos dizem que ele se baseou em escritos de sua época que traziam essa informação, e outros estudiosos acreditam na força da tradição oral dos israelitas, ou seja, provavelmente Moisés veio a escrever, se de fato foi Moisés, entre 1300 anos e 1500 anos depois dos eventos de Gênesis. Nós acreditamos então no poder de Deus preservando essa tradição oral até chegar em Moisés e Moisés assim escrever isso inspirado por Deus, como a palavra de Deus é inspirada por ele. Deus trouxe inspiração, revelação de quem ele é e de como foi feito os fatos de Gênesis. O pecado do homem, a queda do homem que nós estamos estudando hoje no capítulo 3 de Gênesis, é uma história descritiva
de como nós, seres humanos, saímos de uma condição de relacionamento, deixamos uma condição de relacionamento de intimidade com Deus e passamos a andar num distanciamento e um abismo relacional foi aberto. E esse é o retrato do capítulo 3 de Gênesis. E o que traz veracidade também para as descrições do capítulo 3 de Gênesis são outras citações, como o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo de número 5, quando ele põe em contraposição, ele compara Cristo, o segundo Adão, com o primeiro Adão que pecou. Então ele começa a fazer essas comparações. Então a gente percebe que ao longo da composição bíblica, através dos profetas, dos salmistas, como Davi, quando ele é repreendido por Natã, no Salmo de número 51, verso 5, ele diz que ele nasceu em pecado e vive em pecado. E ele faz aquela oração quebrantado diante de Deus, se arrependendo do pecado que ele cometera com Betseba. Ele reconhece, e aquela estrutura do Salmo também remete à memória do pecado de Adão, do pecado original, que foi sendo transmitido de geração em geração até chegando nos dias de hoje. Então, o capítulo 3 de Gênesis tem essa importância. Qual é a importância? A importância de que em Gênesis 3, todo o restante da história da revelação de Deus é a base de toda a estrutura da Bíblia, desse relacionamento que acontece entre Deus e o homem, na busca de Deus de resgatar e salvar a humanidade e a criação dele das amarras e do poder do pecado que foi aprisionador para com Adão e todas as gerações e toda a criação que foi submetida ao pecado pelo pecado original, o primeiro pecado ou pecado de desobediência do homem. Então, olhando para o texto, o que nós encontramos no texto? No verso de 1 a 5, nós encontramos a serpente enganando Eva. Então, quando Deus faz o homem, ele faz o homem à sua imagem e semelhança e com uma capacidade de raciocínio incrível ao ponto de ter condições de conceituar e de classificar e de se comunicar verbalmente, racionalmente com as coisas e com as outras pessoas, inclusive com Deus. Então aquela comunicação ela acontece com Eva, confundindo totalmente a Eva e confundindo totalmente toda aquela estrutura. E é interessante que essa comunicação de Satanás ou da Eva com a serpente é uma comunicação desinformativa. Satanás ele questiona: é lógico que você não vai morrer. A comunicação ela indica o perigo que nós temos de não termos a convicção e a certeza do que a palavra de Deus transmite para a gente. Então é importante o relato, a estrutura do texto, ele abrange esse perigo que a nossa mente, que a nossa vida está correndo pelas investidas do inimigo, que continua investindo contra a nossa mente, como diria o Charles Spurgeon: a sua mente está sendo perseguida e está em perigo. Nós encontramos também no verso de número 6, Adão e Eva, eles pecam. Eles entram naquela conversa e pecam. Eles tomam do fruto proibido, comem do conhecimento e comem da árvore do conhecimento, contrariando aquilo que Deus tinha, desobedecendo aquela ordem de Deus. Enfim, continuamos no 9 ao 13, Deus procura Adão para questioná-lo, onde você está, e aqui, nesse momento do 9 ao 13, aquela ideia de culpar os outros pela infelicidade. Adão e Eva, naquele diálogo, está sempre jogando a culpa nos outros. Então, muitas vezes, nós somos responsáveis pelos resultados da nossa vida. E o autor, ele descreve esse diálogo
trazendo essa importante reflexão de como as pessoas elas já lidam, elas aprenderam a lidar e elas herdam de Adão, ou elas continuam lidando com suas decepções e frustrações, sempre colocando a culpa nas outras pessoas, sempre colocando a culpa na circunstância, sempre se absolvendo do resultado, como se você e eu não fôssemos responsáveis pelos nossos resultados. E o cúmulo do absurdo nesse diálogo é que até mesmo Adão, até chegar em Adão, todos eles estão assim para Deus. Ah, a culpa foi da serpente, a culpa foi da mulher, a culpa foi do Senhor de ter feito a serpente e a mulher e ter colocado aqui. O que me fez cair foi o fato de eu ter que conviver com esse tipo de pessoa. Você já conheceu pessoas assim, que está sempre colocando a culpa nos outros? E o texto então está mostrando que, além de pecar, nós muitas vezes nos justificamos naquilo que é injustificável. Deus questiona e o homem não consegue assumir a responsabilidade por suas atitudes. Aí no verso de número 14 e 15, eu creio que é o clímax do versículo, do capítulo, outros momentos importantes. Eu vejo no capítulo de número 14 e 15 o clímax da sentença para o diabo. E por que o clímax? Porque não pelo fato de que alguns teólogos acreditam que a serpente tinha perna ou deixa de ter perna e agora ela vai rastejar sobre o seu ventre, mas pelo fato de aqui Deus introduzir o Messias, o Salvador, aquele que iria resgatar a humanidade. No verso de número 15, ele fala que a serpente seria maldita e Deus ia pôr inimizade entre o homem, entre a mulher e o descendente da mulher, e a serpente e seus descendentes. É importante a gente observar esse conjunto de palavras. Eu gostaria que você lesse na sua Bíblia depois, como que o autor descreve essa inimizade. Deus já está dizendo que um descendente, ele iria ser inimigo dos descendentes da serpente, ou seja, esse inimigo dos descendentes da serpente, Jesus, aqui é a introdução do Messias, a introdução da segunda pessoa da Trindade, que vai ser ou que será o Salvador de toda a humanidade, como Paulo vai dizer lá no capítulo 5 de Romanos. E mais uma questão importante que nós encontramos é o verso de número 18 e 19, o castigo da humanidade, quando a humanidade então é sentenciada a andar, sair de um ambiente onde foi todo preparado para ele, de um lugar onde Deus preparou todas as coisas, Deus cuidou de todo o caminho, mas aquele benefício a humanidade foi privada por causa de si mesmo ou por causa do próprio pecado. Você conhece aquela pessoa que Deus responde oração, Deus faz milagre, mas a pessoa não consegue viver naquela bênção. Ela sempre sai daquele ambiente. Deus prepara tudo para ela, mas ela não consegue viver ali porque os impulsos dentro dela sempre são mais fortes e conduzem aquela pessoa sempre para andar errante. E no verso de número 24 e 22 nós encontramos então a expulsão, não somente a sentença onde Adão e Eva teria sérias consequências para a sua vida, mas enfim, a sentença final, que é a expulsão e a saída do ambiente criado por Deus, o Éden, e aí a saída do ambiente do Éden e aí a vida errante sobre a terra, naquilo que nós chamamos, ou a teologia chama de depravação total. O homem foi sujeito à depravação total e agora há necessidade daquele Salvador do versículo 15 se revelar para o homem e o homem ser regenerado. É importante a gente observar que a hamartiologia, ou a teologia do pecado, é a única teologia sistemática que nós conseguimos evidências científicas de que ela é real. Ou seja, como assim? Quando a pessoa ela anda errante, ela anda em pecado, ela anda praticando uma série de situações erradas,
a vida dela nunca vai para frente. Ela sempre tem problemas para resolver, sempre tem situações para resolver, sempre tem pressões emocionais, doenças físicas que vão se acumulando pelo acúmulo de erros que acontece na vida da pessoa, e aí Jesus precisa entrar na vida daquela pessoa e precisa fazer uma grande transformação na vida dela. Então esse foi o nosso A Bíblia na íntegra, e eu espero que você tenha gostado do conteúdo, e se você gostou, me ajuda a compartilhar essa mensagem para chegar para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela pessoa que precisa de uma orientação e de uma direção na vida, de um momento, de um tempo a sós com Deus. Indica para ela, compartilha. Eu preciso muito de que você esteja engajado nisso e que a gente possa glorificar a Deus junto através do canal Pastorando, através desse ministério que tem como objetivo edificar muitas vidas no conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho de notificação para que toda semana a gente possa estar juntos aqui e possa estar meditando na palavra de Deus juntos. Deus abençoe, querido, que o nome do Senhor seja glorificado. Forte abraço e tchau.